como a energia afeta a sua vida? A TV, o seu celular, a geladeira, o fogão, tudo depende de energia. E antes da energia elétrica? Como as pessoas cozinhavam, se aqueciam e iluminavam a noite? Tudo isso era feito com o uso do fogo. Mas como ocorreu a descoberta do fogo? Quando isso aconteceu? Quem fez essa descoberta? Essa e outras perguntas serão respondidas agora. Bem, fazer fogo e utilizá-lo de maneira produtiva foi fundamental para o homem iniciar seu caminho rumo à civilização. Há evidências de que o fogo já era utilizado pelo homem na Europa e na Ásia. Mas, quando o fogo foi descoberto? Bem, de acordo com historiadores e arqueólogos, a descoberta se deu na era Paleolítico, que vem das palavras gregas palaóis, que significa antigo, e lítios, que significa pedra, ou seja, pedra antiga. Bom, referente ao período da pré-história, que aconteceu cerca de 2,5 milhões antes de Cristo até cerca de 10 mil antes de Cristo. Foi a era histórica mais extensa da humanidade. Bom, para compreender este vasto período das primeiras atividades humanas, os historiadores e arqueólogos subdividem o período paleolítico em inferior, médio e superior, onde no inferior surgiram as primeiras atividades de hominídeos, provavelmente na África, e os objetos foram confeccionados primeiro em osso e madeira, depois em pedra e marfim. No médio, surgiram os primeiros sambaquis, encontrados principalmente nas regiões litorâneas da América do Sul, devido ao fato de serem nômades. E, no superior, os homens passam a habitar cavernas, devido ao resfriamento intenso do planeta. Bem, a passagem do período paleolítico e neolítico foi bastante gradual, tendo levado cerca de 10 mil anos e ficou conhecida como a Revolução Neolítica, nome dado pelo historiador Gordon Childe, visto terem ocorrido conquistas tecnológicas que garantiram a sobrevivência dos povos nesse período. E para entender melhor essa busca, a descoberta do fogo, é necessário saber um pouco sobre as características do homem naquela época. Agora vamos falar sobre o Homo erectus. O Homo erectus é uma espécie de hominídeo surgido no continente africano há cerca de 1,6 milhões de anos atrás. Vestígios arqueológicos indicam que esses hominídeos viveram até aproximadamente 300 mil anos atrás, portanto viveram no período paleolítico inferior. O seu nome significa o homem reto ou homem ereto. Ele ganhou este nome pois os fósseis desses hominídeos indicam que andavam de forma reta. Estes viviam organizados em tribos, inclusive com divisão de tarefas entre os integrantes da comunidade. Uma das ferramentas desenvolvidas e mais usadas pelo Homo erectus era o machado de mão. Eles habitavam as regiões nordeste da África e Oriente Asiático, as atuais China e Indonésia. Eles não praticavam agricultura, porém viviam de caça, pesca e coleta de frutos, raízes e outros vegetais. E é muito provável que foi o Homo erectus que descobriu uma forma de produzir o fogo. Usavam o fogo para cozinhar os alimentos, principalmente carne, e espantar os animais selvagens. De acordo com os fósseis encontrados, eles mediam cerca de 1,5 a 1,65 metros de altura, pesando 45 a 55 quilos. O tamanho do corpo e as proporções dos seus membros são muito parecidos aos dos seres humanos atuais. O crânio do Homo erectus era maior do que o seu antecessor, o Homo habilis, em cerca de 40%. Há dúvidas acerca de se esses ancestrais do ser humano moderno usavam uma língua falada, questão que ainda paira no campo da especulação. Porém, é consenso que o Homo erectus já era capaz de uma vida mais complexa que seus ancestrais, como um período de infância mais estendido e a capacidade de desenvolver ferramentas para a caça. O mais antigo fóssil do Homo erectus foi encontrado na ilha de Java, em 1891, pelo paleontólogo holandês Eugênio du Bois. Um outro exemplo é um dos fósseis do Homo erectus mais conhecidos, que é chamado de Menindus turcano. Trata-se de um indivíduo que morreu por volta de 10 anos de idade e viveu há cerca de 1,6 milhões atrás, a oeste do lago de Turkana,
região norte do Quênia. Sua importância reside no fato de ser o mais completo fóssil humano descoberto e que inclui muitos elementos do esqueleto do Homo erectus que não eram previamente conhecidos. Os cientistas explicam que o fogo surgiu na Terra há 400 milhões de anos. Há várias hipóteses para esse surgimento, dentre elas a queda de raios, a erupção de vulcões ou até a queima espontânea de jazidas de petróleo. A hipótese mais aceita são a dos raios. Nessa época, formaram-se na atmosfera os raios que provocaram os primeiros incêndios. Os nossos ancestrais tinham medo dos raios, porém, com o passar do tempo, foram se aproximando de lugares onde eles caíam. Notavam que madeiras em brasas, resultado de árvores queimadas, eram usadas como fonte de calor. Mas as brasas duravam pouco tempo, e o homem não sabia como produzir outras. Nisso eles ficaram dependentes dos raios. Porém, com o passar dos tempos, ele descobriu que o atrito de pedras ou paus produziam faíscas, e as faíscas se transformavam em chamas. O fogo estava dominado pelo homem, e isso representou um avanço enorme para a espécie humana. A partir dessa conquista, o homem podia se aquecer, afastar animais selvagens do lugar onde vivia e cozinhar. Temos a informação da caverna de Wonderwick na África do Sul. Foi o primeiro indício de fogo dominado pelo homem, pois os raios não podiam adentrar a caverna. Então os indícios de fogo dentro da caverna foram levados pelo Homo erectus. Nessa caverna foram encontradas plantas carbonizadas e ossos queimados. O fogo foi usado pelos nossos ancestrais principalmente para o cozimento de alimentos. Isso representou uma revolução. Através do cozimento, aumenta-se a variedade de alimentos disponíveis para o consumo, economiza-se tempo para a mastigação e pode-se consumir com mais facilidade e em maior quantidade opções mais calóricas, como a carne. As calorias extras advindas dessa nova alimentação permitiram ao Homo erectus a caçar com maior frequência e foi muito bom para a espécie. A caça levou gradualmente à expansão territorial da espécie para fora da África. Como vocês podem observar no mapa, ocorreu um fluxo migratório de nossos ancestrais para outros continentes. As carnes de caça, que apodreciam rapidamente, se assada duravam mais. Vegetais que tinham gosto ruim, quando crus, se cozidos ficavam mais gostosos. Embora os nossos ancestrais não soubessem, as altas temperaturas do fogo eliminam alguns micro-organismos nocivos à saúde, diminuindo assim as mortes e as doenças, que resultou, consequentemente, no aumento populacional da espécie. Diversas pesquisas apontam a relação entre a invenção da cozinha e o desenvolvimento do cérebro. Entre os primatas, incluindo os nossos ancestrais, existe uma oposição entre o desenvolvimento do cérebro e do corpo. O gorila, por exemplo, apesar de ser 3 vezes maior do que um ser humano, tem apenas 1/3 da quantia de neurônios encontrados nos Homo sapiens. Essa restrição é consequência de uma limitação metabólica, advinda de uma baixa quantia de calorias obtidas através de uma dieta de vegetais e raízes cruas. Ao passar a cozinhar os alimentos, o Homo erectus superou essa limitação e pôde sustentar um número crescente de neurônios. O cozimento aumenta o conteúdo energético disponível nos alimentos e o corpo absorve melhor os nutrientes do alimento cozido, o que faz com que o fornecimento de energia seja suficiente para sustentar um cérebro com mais neurônios e um gasto energético alto e ainda suprir as demais necessidades do corpo. Evidências fósseis do Homo erectus mostram que quando essa espécie surgiu, ela não possuía um cérebro muito diferente do que tem um gorila hoje em dia, mas em um período de 500 mil anos, o tamanho cerebral dobrou nessa espécie. O crânio aumentou de tamanho e os dentes e a musculatura facial diminuíram, indícios que coincidem com o uso do fogo para cozinhar. Além do desenvolvimento físico e na alimentação, o fogo trouxe um maior avanço tecnológico e proteção aos nossos ancestrais. O fogo permitiu o aperfeiçoamento das ferramentas, como a machadinha em forma de lágrima, que auxiliavam os nossos ancestrais na caça e na defesa contra os animais selvagens. O Homo erectus atacava e matava animais tão grandes quanto os elefantes e utilizavam o fogo para levar grandes animais a áreas fechadas,
facilitando assim a sua captura e morte. O fogo também os protegia do frio, o que fez com que eles pudessem resistir a temperaturas muito baixas. Mas a descoberta e o domínio do fogo não só teve implicações materiais, como também implicações espirituais. O fogo era considerado um elemento poderoso, que podia, além de iluminar, aquecer, e por isso era considerado um símbolo de divindade. Não se pode afirmar que nossos ancestrais adoravam o fogo, mas viam nele uma representação de Deus, um símbolo da vida e da alma, uma vez que este consumiu o material em que estava presente até o seu fim, da mesma forma que a vida toma um corpo e o consome até a sua morte. Um mito válido de ser destacado é o mito de Prometeu, que demonstra que o fogo era tão importante que precisava ser guardado pelos deuses, e que só foi entregue aos homens depois que Prometeu o roubou. Por conta desse roubo, Prometeu foi condenado a ter um abutre comendo seu fígado eternamente. Tal castigo mostra o quanto a descoberta do fogo traria avanço para a humanidade, uma vez que a partir desse momento deixava de ser posse exclusiva dos deuses.